Olá pessoal, como havia ficado combinado lá no final da última aula síncrona, eu gravei esse vídeo para vocês, então eu vou falar um pouco sobre os problemas de classificação e mostrar como a gente implementa um classificador no Python em algumas poucas linhas. Vamos começar então? Vamos então falar dos problemas de classificação. Eu falei para vocês na última aula síncrona. Problema de classificação é um problema que você vai atribuir automaticamente um rótulo a um exemplo que não está rotulado. Suponha que você tenha uma instituição financeira que tem a base de dados com características dos seus clientes. São várias as características, portanto eu tenho muitas variáveis na minha base de dados, que podem ser numéricas ou categóricas, e cada cliente desse está rotulado em relação ao fato de ele ser um bom pagador ou ser um mau pagador. Você tem ali milhares de clientes na sua base de dados. E você quer desenvolver um sistema que ajude o profissional da instituição financeira a fazer a classificação desses clientes. Então você quer fornecer as variáveis de um novo cliente e o programa te sugerir um rótulo para ele. A partir disso você tomar alguma decisão. Se você aceita abrir um crédito ou vender algum tipo de produto, pode ser um seguro, por exemplo, ou se você vai fazer uma averiguação mais aprofundada, vai pedir alguns documentos, algumas garantias para entender melhor o perfil desse possível novo cliente. Isso é um problema de classificação. Você tem uma base de dados com um monte de clientes rotulados e você quer desenvolver um programa que vai classificar novos clientes. Vamos ver um problema de classificação assim bem simples, que é bem tranquilo de entender. Uma pessoa experimenta alimentos sem que possa ver se trata de uma fruta, um legume ou uma proteína. A pessoa está ali vendada, ela só come e ela tem que dizer se aquilo é uma fruta, se aquilo é um legume ou se aquilo é uma proteína. Imagine que exista uma base de dados com alguns ingredientes que já tenham sido experimentados e rotulados. E aí os dados dizem para você quão crocante é o alimento numa escala de 1 até 10, quão doce é o alimento numa escala de 1 até 10 e o rótulo do alimento, se ele é uma fruta, um legume ou uma proteína. Portanto, você vai experimentar um alimento novo e quando você experimenta o alimento novo, você consegue saber o quão crocante, o quão doce ele é e a partir daí você vai rotular o alimento. Como você já conhece uma série de alimentos que foram previamente experimentados, você tem alguma experiência para tentar adivinhar o rótulo do alimento novo. Eu falei que existe uma base de dados com alguns ingredientes que já foram experimentados. Imagina que você recebeu essa base de dados num arquivo CSV, XLS, enfim, o que seja. Você carregou ele para o Python, usou aquele método do pandas.head para ver o cabeçalho, para ver os primeiros valores que estão ali, e você deu de cara com um troço assim, ó. Primeiras linhas da base de dados. Você tem alguns ingredientes aqui, por exemplo, a maçã. E a maçã ela tem doce nível 10, crocância nível 9, rotulada como fruta. Bacon, doce nível 1, crocância nível 4, rotulado como proteína. E assim vai. Beleza, você tem isso, mas aí você foi lá no Matplotlib, biblioteca para fazer gráficos, e resolveu colocar essa galera toda num diagrama de dispersão. No meu diagrama de dispersão, o doce vai estar no eixo X e a crocância vai estar no eixo Y. Vou fazer os pontinhos ali então. É uma distribuição bivariada, são só duas variáveis, é tranquilo de ver isso num plano. Daí o negócio ficou mais ou menos assim. E aí eu não estou me atendo só a esses casos, tá? Estou falando da base de dados completa. Ficaria mais ou menos assim, ó. Note que em vez de usar os pontinhos, eu estou usando os nomes de cada comida só para ficar mais fácil. Agora, olha só. Esses alimentos na base de dados já estão rotulados. Portanto, eu já sei desses caras quem é fruta, quem é legume, quem é proteína. Se eu resolvesse delimitar os alimentos que pertencem a esses grupos, poderia montar uns clusterzinhos assim, ó. Aqui as frutas, aqui as proteínas e aqui os legumes.
Portanto, a gente vê que tem algum padrão, né? As frutas são mais doces, né? Elas estão na escala de doce, tá? Mais ou menos do 7 para frente aqui, né? São mais doces e elas podem ser crocantes ou não, né? Você vê que a banana tá aqui bem embaixo, então ela não é nada crocante. Agora, aqui em cima a gente tem a maçã, que já é mais crocante. É bem perto de 10 da crocância. As proteínas, no geral, estão bem longe de ser doce, elas estão próximas do zero aqui pro eixo X. E, no geral, elas nem são muito crocantes, né? Eu tenho uma exceção aqui que são as nozes, que chegam próximas, né? E os legumes também não são doces, mas estão bem próximos aqui de ser nível 10 de crocância. Portanto, existe um padrão. Eu fiz aqui apenas o reconhecimento desse padrão, de uma maneira bem rudimentar. Mas o nosso objetivo num problema de classificação é classificar novos exemplos, né? Eu quero colocar um alimento novo aí e ver onde é que ele se encaixaria, né? Então suponha que a gente queira classificar o tomate. E a gente sabe que o tomate para doce é nível 6 e para crocância é nível 4. A gente vai usar uma abordagem que chama K vizinhos mais próximos, KNN ou K nearest neighbors, para resolver o problema. Esse é um algoritmo possível e ele é interessante quando as relações entre as classes são distintas, são várias, são complicadas ou são difíceis de entender. E quando dentro de uma mesma classe existe muita similaridade. Olha só, vou voltar aqui e perceba que dentro de uma mesma classe eu tenho um bocado de similaridade. A galera tá juntinha aqui no seu grupinho, mas os grupos têm uma distinção razoável entre eles, né? Então, dentro dos grupos, pouca distinção, de um grupo para outro, pouco mais de distinção, né? Ou seja, os grupos são relativamente bem definidos. Para esse tipo de situação, o KNN é recomendável. Ele é um classificador que costuma ter um desempenho razoável. Então, vamos lá ver como é que a gente classifica o tomate. Primeiro, já que a gente tem o doce e a crocância dele, a gente tem o valor aqui do eixo X e do eixo Y lá no meu diagrama de dispersão. Vamos colocar esse ponto no diagrama de dispersão. Colocando esse ponto no diagrama de dispersão, e aqui eu estou tirando vários exemplos, que é só para não embolar muito, que é só para não ficar muita coisa, tá? Estou deixando só aqui vagem, nozes, uva e laranja, só para ficar mais simples de ver. Eu coloco o tomate, que aqui está mais ou menos o 6 de doce, tá? E aqui está mais ou menos o 4 de crocância. Perdoem aí a minha falta de escala, fiz isso no olho, né? Mas esse aqui então é o pontinho onde está aí o tomate. E como que o KNN vai classificar esse cara? A gente precisa verificar qual é a distância desse ponto para os demais. Qual a distância desse ponto do tomate para as nozes? Qual a distância para a vagem? Qual a distância para a uva? Qual a distância para a laranja? Eu acho que vocês já viram onde é que isso vai chegar, né? A gente vai classificar o tomate de acordo com a classe dos seus vizinhos mais próximos. Quem está mais perto do tomate é o quê? É fruta? É proteína? É legume? De acordo, então, com os rótulos dos vizinhos, eu faço a classificação desse cara. Vamos fazer, então? Novamente, a gente vai se ater, por simplicidade, só a uva, vagem, nozes, laranja. Jogamos outros exemplos da base de dados todos fora, só para ficar mais fácil, a gente não ter que fazer um monte de conta aqui. Então, para a uva eu tenho doce 8, crocância 5 e ela é fruta. E agora eu quero calcular a distância do tomate. Tem várias formas de calcular a distância do tomate. Eu estou usando aqui, que é mais tradicionalmente utilizado, que é a distância euclidiana. Isso aqui, se você fizer ali um teorema de Pitágoras, você encontra. Estou calculando aqui, basicamente, a distância entre os pontos no eixo X, 6 para o doce do tomate, 8 para o doce da uva. Então, estou calculando a distância entre eles. Calculando a distância entre os pontos no eixo Y, 4 para a crocância do tomate e 5 para a crocância da uva. Estou tirando a diferença. E aí eu elevo cada um ao quadrado, somo e tiro a raiz dessa galera toda. Essa é a distância euclidiana. Para quem não está habituado ou para quem não lembra, você procurar, você entende isso rapidinho. Então,
Para a uva, a distância do tomate vai ser 2,2, para a vagem vai ser 4,2, para as nozes vai ser 3,6 e para a laranja vai ser 1,4. Quem está mais perto? A laranja. Qual é o rótulo da laranja? Fruta. Portanto, eu vou classificar o tomate como uma fruta. Agora, por que K vizinhos mais próximos? Eu posso escolher a quantidade de vizinhos que eu vou verificar. Se eu pensasse nos 2 vizinhos mais próximos, quem seriam os 2 vizinhos mais próximos? A laranja, com 1,4, e a uva, 2,2. E aí vai ter alguns casos em que eu vou precisar desempatar. Eu vou sempre classificar o tomate com o rótulo que é mais frequente entre os seus vizinhos. No caso de uva e laranja, os 2 são fruta, então não tem problema. Vai ser fruta do mesmo jeito. Agora, se eu tivesse pegado mais um vizinho, 3 vizinhos, o próximo seriam as nozes. Nozes são proteínas, só que aí eu vou ter 2 frutas, que são a laranja e a uva, contra uma proteína, que são as nozes. Então, rotulo como fruta é o rótulo mais frequente. O K é um hiperparâmetro do algoritmo. É uma coisa que você, como usuário, vai escolher, você que vai definir, e a tua escolha vai impactar diretamente a capacidade de generalização para novos dados. Ou seja, se o algoritmo vai funcionar bem quando você colocar um dado novo ou não. Como assim? Se a gente escolher o maior K possível, o maior K de todos, ou seja, um K que é igual ao número de exemplos que você tem na sua base de dados, todo mundo vai estar representado na votação final. Então você nem precisa calcular as distâncias, né? Porque a classe que mais aparece vai ser sempre a escolhida. Por outro lado, se a gente pegar aquele extremo do K igual a 1, igual a gente fez, sempre vai ser escolhido aquele ponto que é o mais próximo de todos. Então você não vai ter ali uma representação maior que te dariam mais vizinhos, né? Então a gente tem que encontrar algum valor entre os extremos, né, que deve ser mais interessante para equilibrar, né, esse trade-off aí entre o viés de você colocar um número muito limitado e a variância de você colocar um número muito grande de vizinhos. O ideal é você tentar equilibrar isso para equilibrar viés e variância, como em qualquer problema de aprendizado de máquina. Mas esse é um curso de Python, então vamos ver como implementar o KNN no Python. Vamos então abrir o nosso derradeiro notebook neste curso, no Python 3, e vamos falar de KNN, K vizinhos mais próximos. Dessa vez a gente vai importar um bocado de coisa, tá? Vamos importar o pandas, porque a gente vai trabalhar com data frames. Vamos importar o pyplot, matplotlib.pyplot SPLT, que a gente vai fazer gráfico. E agora a gente vai importar alguns módulos do scikit-learn. Vamos importar from sklearn.neighbors, que é o módulo de vizinhos mais próximos. Import kneighbors com esse KN maiúsculo, tá? Classifier também com C maiúsculo aqui. Essa é a função que a gente vai usar para o KNN. A gente vai também importar from sklearn.model_selection import train_test_split. Essa função vai servir para a gente separar os nossos dados em treino e teste. Lembra que eu falei para vocês lá na última aula síncrona, quando eu estava falando de regressão e quando eu estava falando de modelos de aprendizado de máquina em geral, que o maior interesse nosso é que a ferramenta que a gente está desenvolvendo seja boa para generalizar para novos dados, que ela não fique totalmente viciada naqueles nossos dados. Se a gente usar modelos muito específicos e restringir muito a amostra que a gente está mostrando para o programa, quando você colocar um dado novo ali, ele não vai ter um bom desempenho, né? Então eu tinha falado com vocês que o ponto de partida para a gente ter uma boa generalização no aprendizado de máquina é dividir os dados que a gente tem
em uma amostra de treino, que é aquela que eu vou usar para desenvolver o modelo, e uma amostra de teste, que é aquela em que eu vou testar o modelo. É uma amostra que o modelo não vai conhecer ainda. Ele não vai ter visto aquilo na hora de ser treinado. E essa a gente vai usar para checar o desempenho. Pensa num piloto de Fórmula 1. Ele treina numa pista ali a qual ele tem acesso, faz os treinos dele ali, mas o interesse é que ele consiga ter um bom desempenho em outras pistas, porque a Fórmula 1 acontece em pistas do mundo inteiro. Então ele vai entrar numa pista que é diferente, que tem umas curvas diferentes, num ambiente que pode estar sujeito a uma meteorologia diferente. Pode ser que seja uma região muito seca ou muito chuvosa, isso tudo vai interferir no desempenho. Então é basicamente isso. A gente vai treinar nosso modelo numa pista e botar ele para correr em outra para ver se ele é bom em outras pistas. Nós vamos importar também do scikit-learn o módulo datasets. Eu já falei desse módulo lá na parte de regressão. É um módulo que tem dentro do scikit-learn com bases de dados que você pode usar para aprender, para desenvolver os seus modelos ali e fazer uns testezinhos nas suas implementações. São bases que servem para regressão, para classificação, para clusterização, isso vai depender da base de dados. Então, por enquanto, a gente vai importar essa galera aqui. Pandas para trabalhar com data frame, o pyplot para trabalhar com gráficos, o K-Neighbors Classifier, que é a função do KNN, o Train Test Split para dividir os nossos dados em treino e teste, e o Datasets, que é de onde a gente vai tirar a base de dados. Vamos então puxar a nossa base de dados. Base de dados. A gente vai trabalhar com uma base de dados, que é uma base de dados que se chama Wine. Ela está dentro do scikit-learn. É uma base de dados que tem várias observações sobre vinhos, então cada linha da base de dados vai ser um vinho. Cada coluna vão ser características desse vinho e o que a gente quer predizer, o rótulo de classificação de que colheita essa uva veio, de onde você colheu esse cara. Vamos dar uma olhada na cara dessa base de dados aqui. Vamos fazer wine recebe dataset.load_wine e a gente vai fazer isso agora como um data frame. Vamos fazer então df_wine, df data frame, poderia dar o nome que você quisesse. Vamos usar a função do pandas para data frame, para converter esse cara para um data frame, pd.dataframe. Os meus dados, argumento data, vão ser wine.data e as minhas columns vão ser o wine.featureNames. Esse procedimento vai ser o mesmo se você quiser importar outras bases de dados do módulo dataset, tá? Além disso, eu vou colocar também os targets, que são os rótulos, né? Os rótulos alvo que eu tenho para minha classificação. Mas quando eu falei de regressão, se eu bem me lembro, eu mostrei como fazer isso dentro aqui, né, do data frame. Se você não quiser botar muita coisa aqui dentro, você pode fazer separado. Você faz o seguinte, dfwine, vou botar aqui rótulo, recebe wine.target. Então eu estou fazendo o seguinte, aqui eu tenho o meu data frame só com as variáveis independentes, as variáveis que descrevem o vinho, mas não tenho meus rótulos ainda. Eu estou pegando então esse data frame e estou acrescentando uma coluna nele, rótulo, que vai receber wine.target, que é onde estão os rótulos na base de dados. Tendo puxado todo mundo para o data frame, eu vou usar aquelas funções para descrever a base de dados, para conhecer a cara desse sujeito. Vou fazer então df_wine.head para ver a parte de cima do meu data frame. Vou corrigir isso aqui, está faltando um S. Tá? Vamos lá. Beleza. Então a cara é essa daqui, ó. Eu tenho teor alcoólico, alguns descritores químicos e por aí vai. Agora, acho que vocês se lembram que eu falei para vocês
que dava para você fazer, e aí é lá no Wine, tá? Não é no DataFrame que eu fiz, não. Lá no Wine tem um negócio aqui com maiúsculo mesmo, gritando, que é Desk. Ele vai te dar uma descrição dessa base de dados, uma breve descrição. Vamos ver como é que fica. Eu vou comentar todo mundo aqui. Bora. E eu me esqueci de que eu tinha que usar um print. Agora sim. Beleza, então. Então ele está dizendo aqui é base de dados de reconhecimento de vinho, número de observações 178, 50 em cada uma das 3 classes. Então são 3 classes possíveis para os vinhos, 3 tipos de vinhos diferentes. São 13 atributos numéricos, que são esses aqui. Tem as classes dos vinhos, tem um vinho que é classe 0, outro 1, outro 2. E aqui ele já dá umas estatísticas de resumo, olha que legal. Ele te dá mínimo, máximo, média, desvio padrão. Mais embaixo aqui, ele te diz aqui que os dados são resultados de uma análise química de vinhos cultivados na mesma região da Itália por 3 produtores diferentes. Vamos lá então, a gente poderia se aprofundar nessa descrição, fazer tabelas de frequências, fazer algumas análises de correspondência ou de tabulação cruzada para tentar entender melhor, mas vamos partir direto para o KNN, que é o ponto onde a gente quer chegar nessa aula em específico. Eu vou primeiro separar os dados, separação em treino e teste. Vou fazer essa separação aqui. Eu vou guardar as minhas variáveis independentes, que são aquelas que eu estou usando para descrever os vinhos, num negócio que eu vou chamar de X maiúsculo, e vou guardar as classes num negócio que eu vou chamar de Y minúsculo. Só que eu quero, como eu falei lá na frente, dividir essa base de dados em treino e teste. Então eu vou fazer X underscore treino. Vou também fazer um X underscore teste. Vou fazer um Y underscore treino e um Y underscore teste. Vocês já vão ver onde eu quero chegar. Daí eu vou fazer o seguinte, vou botar um igual aqui. Calma que eu já vou separar essa galera, já vou explicar. Deixa esse povo aqui primeiro. Eu vou usar a função que eu puxei lá em cima, train test split, que é para separar os meus dados, que é o df_wine, para separar esses caras em treino e teste. Essa função vai receber 3 argumentos. Primeiro, ela vai receber as minhas variáveis que eu quero colocar lá no X. As variáveis que descrevem o vinho, aquelas variáveis da análise química lá. Então eu vou usar o seguinte, df_wine, só que eu vou tirar aquela coluna que eu chamei de rótulo, porque eu não quero ela no meu X. Então eu vou fazer df_wine.drop. Lembra lá, umas aulas lá atrás, que eu usei o drop. Eu não me lembro se foi no NumPy ou no Pandas, mas o drop ele serve para você remover elementos ou colunas, para você tirar pedaço. Então quem eu vou tirar aqui? Eu vou tirar rótulo, a coluna dos rótulos. Eu não quero, então esses caras vão entrar no meu X. Só que eu vou ter que fazer isso daqui, ó. Vou ter que usar esse argumento no drop, axis igual a 1. Só para dizer que eu quero remover, só para confirmar que ele que eu estou removendo na direção da coluna. Estou tirando a coluna rótulo, senão ele vai procurar uma linha rótulo ali e não vai achar, tá? Então só para dizer que o eixo que eu quero é o 1. Se fosse o 0, ele procuraria uma linha rótulo ali na minha base de dados. Segundo argumento do meu train test split é quem vai ficar no meu Y. Quem vai ficar no meu Y é exatamente o rótulo. E aí eu posso fazer o acesso à coluna rótulo como eu faço no Pandas normalmente. df_wine rótulo. Esses caras que vão estar no meu Y. E aí eu preciso fazer o seguinte, test underscore size. Eu preciso dizer qual a proporção dos meus dados que vai para a amostra de teste. Isso é muito pessoal, isso é muito empírico, não tem uma regra. Varia de área para área, de problema para problema, da quantidade de dados que você tem. Tem muitas possibilidades. Uma regra de ouro aí para você começar, uma coisa que é um bom ponto de partida, seria você colocar, e boa parte da literatura endossa isso, uma coisa que veio do empirismo mesmo, 80% dos seus dados para treino e 20% para teste. Então a gente vai colocar um test size de 0.2, 20%. E fecha. O que é que vai sair dessa função, do uso dessa função? Vai sair para mim nessa ordem o meu X de treino, o meu X de teste, o meu Y de treino e o meu Y de teste. Então o que eu vou fazer?
eu vou fazer uma atribuição para 4 variáveis de uma vez só. Quando eu tenho uma função que me retorna 4 coisas, eu posso fazer a atribuição de 4 coisas. A gente tinha usado até agora funções que retornavam uma coisa só, né? Aqui é uma função que retorna 4, então eu posso fazer a atribuição de 4 de uma vez. Para isso eu separo esses caras, separo esses caras aqui por vírgula. E pronto, ele já guardou para mim. Se eu quiser dar uma conferida, vamos aqui então, xtreino.info. E ele vai me dizer aqui que ele tem essas colunas, tá vendo que ele não vai até a coluna de classe, tá? E ele tem 142 entradas, 142 observações, que é correspondente a 80% dos valores que a gente tinha originalmente. Vamos ver aqui agora o de teste, xtest. Então aqui tem o resto, são 36 entradas. Vamos ver o y-treino, só que como o y-treino ele é uma coluna só, ele é uma série do pandas, então ele não vai ter o módulo info como tem um data frame, né? Vou mandar imprimir ele logo. Print y-treino. E ele me mostra aqui, são as minhas colunas de uns e zeros, enfim. Você pode estar se perguntando o seguinte, o que são esses números aqui? 77, 48, 78, 150, 148, 102. São os índices dos vinhos. Ah, mas Guilherme, ele não pegou isso daqui na ordem, não? Existem algumas possibilidades para separação de treino e teste. Quando você tem um problema de classificação, o ideal é que você pegue esses caras aleatoriamente. Você pinça ali da sua base de dados os vinhos sem pegar exatamente na ordem. É para você tentar incluir ainda mais variabilidade e até, entre aspas, injetar mais imparcialidade na coisa, né? Você não simplesmente pinçar na ordem que tá, porque a ordem pode ter sido feita por uma pessoa, né? Que colocou aquilo em ordem com todas as suas subjetividades e enfim. Agora, muita atenção porque quando você tem série temporal, você tem métodos específicos para fazer isso. Você não simplesmente pode pegar todo mundo aleatório. Porque como os dados têm dependência temporal, o dado do futuro depende do dado do passado. E aí não adianta você fazer essa seleção, fazer esse sorteio de quem vai entrar na sua amostra de treino e de teste, e você acabar colocando nos dados de treino dados do futuro e nos dados de teste dados do passado. Porque aí você vai estar tentando prever o passado com base no futuro, que é um tipo de trapaça, né? Não é o que a gente quer. Então, voltando dessa divagação toda, vamos ver aqui então o teste, como é que ficou. E eu tenho aqui alguns outros, né? Portanto, eu tenho meu x de treino e x de teste, y de treino e y de teste. E agora eu posso usar então o knn. Vou fazer knn igual a... Vou usar aquela função kneighbors classifier. E vou fazer n neighbors e colocar o número de vizinhos que eu quero considerar. Vou considerar inicialmente, sei lá, 3. Isso aqui, ele vai construir um knn, mas ele ainda não vai ajustar porque eu não estou passando os meus dados, tá? Então ele só abre um knn para você jogar seus dados dentro dele. Como é que eu jogo meus dados dentro? Vou usar knn.fit e vou passar para ele o meu x de treino e o meu y de treino. Então eu estou treinando o meu knn. Para fazer as minhas predições para a amostra de teste, eu vou fazer knn.predict e vou prever para os meus dados de teste. Eu vou armazenar isso aqui em uma outra variável. Vou colocar aqui resultado, que é para a gente fazer a análise dos resultados depois. Então, olha só, pouquíssimas linhas eu já implementei aqui o meu knn. Eu gastei algumas linhas para importar as bibliotecas e os módulos e submódulos. Eu puxei a base de dados para dentro de um data frame, organizando bonitinho. Dei uma olhada na cara, separei em treino e teste. E o knn mesmo, né? E o knn mesmo, que já é um método de classificação, que pode ter um desempenho razoável para a gente, eu fiz com 3 linhas. Então, olha a simplicidade da coisa. Eu só usei a função aqui para a qual eu passei o número de vizinhos, ajustei o knn para treino e teste e estou predizendo os resultados. Agora falta fazer a análise dos resultados, né?
Eu vou só dar um Ctrl Enter aqui para me certificar que isso aqui não vai me dar nenhum erro, né? Me certificar de que eu não digitei nada errado. Tô caprichando no café aqui que é para não fazer besteira. Bom, me deu mensagem nenhuma de erro. Acredito que esteja tudo ok. Vamos verificar os resultados então? Verificação dos resultados. Vou só comentar aqui. E vamos verificar os resultados agora. Vamos fazer então uma tabulação cruzada que vai me dar as proporções de erros e acertos. Olha só como é que é fácil. Vou mandar imprimir um crosstab. Vou fazer o cruzamento do meu Y de teste, que são os rótulos reais, com o resultado do KNN. Eu vou cruzar então os rótulos reais com o resultado do KNN para verificar quanto que ele acertou para mim. Eu vou só dar uns nomes aqui para linhas e colunas para ficar mais fácil. Eu vou usar row names igual a valores reais, é o que eu estou passando para as linhas aqui, que é o meu Y-teste. E call names vai ser valores preditos, que é o que o modelo cuspiu para mim. Vamos ver então os resultados do KNN, finalmente. Opa, esqueci que o crosstab está dentro do pandas. PD ponto. Agora vai. Então, como que eu leio essa tabela? Eu tenho os rótulos 0, 1 e 2, 0, 1 e 2, sendo que nas colunas preditos e nas linhas reais. Portanto, o cruzamento de reais 0 com predito 0 vai me dizer que 9 vinhos que são do tipo 0, o KNN classificou como do tipo 0. Então ele acertou. Vamos seguir aqui na diagonal. 11 vinhos do tipo 1, o KNN classificou como tipo 1. Acertou também. 6 vinhos do tipo 2 aqui reais, o KNN classificou como 2. Então ele acertou. Agora, ele errou também. Um vinho que era do tipo 0, ele classificou como sendo do tipo 1. Ele não classificou nenhum vinho que era do tipo 0 como sendo do tipo 2. Então, beleza. E aí, se eu pensar só nessa linha, na minha amostra de teste, eu tinha 10 vinhos do tipo 0. Só somar aqui 9 com 1, 10, é a marginal dessa linha. E 9, ou seja, 90%, ele classificou certo, 10% ele classificou errado. Bom resultado para esse tipo de vinho. Agora vamos porque ele errou no vinho tipo 1. Ele classificou 2 vinhos que eram do tipo 1 como sendo do tipo 0. E ele classificou 6 vinhos que eram do tipo 1 como sendo do tipo 2. Para os vinhos do tipo 1, o resultado já está começando a não ficar muito legal. Porque eram, se você pegar o somatório dessa linha, 19 vinhos, ele acertou 11 e errou 8. Ficou quase meio a meio, né? Isso não é bom. Agora vamos ver para o vinho do tipo 2, o que ele errou. Tinha um vinho que era do tipo 2 e ele classificou como sendo do tipo 0. Ele não classificou nenhum vinho que era 2 como sendo 1. E a gente já tinha visto que ele acertou 6, né? Então, dos 7 vinhos que eram do tipo 2, ele acertou 6 e errou 1. Tá bom. Então, para as classes 0 e 2, beleza. O meu classificador tá legal. Agora, para o tipo 1, já não tá tão interessante. O que eu posso fazer? Tentar refinar esse classificador, tentar refinar o KNN, trocando o número de vizinhos, experimentando mais número de vizinhos, ou então eu dou uma olhada, analiso esses vinhos do tipo 1 separadamente. Eu uso alguns métodos para isso, por exemplo, a análise de correspondências que eu mencionei, né, para verificar se isso aqui não cai naquele caso que eu falei, para o qual o KNN não é muito adequado. Porque pode ser que o vinho do tipo 1 seja um vinho tipo no meio do caminho. Ele tenha características parecidas com o vinho do tipo 0 e com o vinho do tipo 2, a ponto que o classificador se confunde. E como eu falei na apresentação, o KNN é bom para quando os grupos são muito diferentes. Então, se tem um vinho que está lá tateando os outros dois grupos, ele pode ter características em comum com os outros dois. Pode ser que ele esteja confundindo o KNN e a gente tenha que usar um outro método de classificação, um SVM, algum método que vai ser um pouco mais específico para pegar essas fronteiras, tá? Vamos avançar um pouco no KNN para a gente encerrar. A gente viu que o número de vizinhos influencia diretamente o desempenho do classificador. Eu vou mostrar uma forma de testar
o desempenho com vários números de vizinhos diferentes. Vamos fazer então, variando o número de vizinhos. Vou copiar isso daqui, colar. Deixa eu comentar esse outro aqui que eu já fiz. E o que eu vou fazer é, aqui eu tenho a linha que monta o classificador, a linha que treina o classificador e a linha que guarda os resultados. O que eu quero é variar esse número aqui. Quero testar vários números de vizinhos. Vamos testar, por exemplo, de 1 até 20. Para isso, eu vou usar uma estrutura de repetição. A sintaxe no Python vai ser for, tenho que colocar um contador, e tenho que colocar a variação que eu quero. Vamos colocar de 1 até 20. Então eu coloco in e vou usar aquela função range para gerar uma sequência de 1 até 20 inteiros de 1 em 1. E 2 pontos. E aqui, para fazer a indentação correta, eu dou espaço de tabulação. E eu vou colocar esse i onde aqui dentro do meu bloquinho? Aqui, ó, onde eu quero que ele varie. Portanto, o que esse pedaço de código está fazendo? Ele vai rodar essas 3 linhas, variando o i de 1 até 20. Vai rodar isso daqui com o i igual a 1, com o i igual a 2, com o i igual a 3, até o i igual a 20. Ou seja, ele vai testar para mim o classificador com o número 1 até o número 20 de vizinhos. Só que eu preciso também, a cada iteração desse loop, gravar o erro que cada um está cometendo, porque eu quero comparar o erro a depender do número de vizinhos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma lista, vou colocar aqui chamada de erro, e abrir uma lista. A lista está vazia, tá? Estou abrindo colchetes e não estou colocando ninguém dentro. Então, ele vai abrir uma lista vazia. E a cada iteração eu vou calcular um erro. Uma das formas de calcular o erro é verificar a proporção de classificações erradas em relação ao total. Eu vou dividir então o número de classificações erradas pelo total. Vai me dar um número de 0 a 1, uma proporção, e isso pode servir como medida de erro. Tem outras, muitas, tá? Mas a gente vai se ater a essa por enquanto. Então eu vou fazer o seguinte, eu quero verificar em quais ocorrências o meu resultado, que são as classificações do KNN, são diferentes, símbolo de diferente, exclamação igual, aos valores observados, né, que estão em y-teste. E aí, se você for executar isso daqui, eu vou executar e ele vai fazer isso com o último KNN que eu rodei. Olha só a cara desse negócio. Ele vai me dar true para aquelas linhas em que o classificador errou, porque eu estou procurando quem é diferente, e vai me dar false para aquelas linhas em que o classificador acertou. O que eu quero fazer é somar essas linhas que ele errou. E aí, se você se lembra lá daquelas aulas de NumPy de pandas, as iniciais, se eu usar o método .sum, ele vai somar para mim. Então, ele vai contar quantas ocorrências de true tem aqui, portanto, quantas vezes o classificador errou, quantas vezes o resultado é diferente de y-teste. E aí eu preciso fazer aquela parte em que eu vou dividir esse negócio todo aqui pelo número total de valores. Len, que é o comprimento, é a quantidade de valores de um array, resultado. Portanto, isso aqui vai me dar a quantidade de elementos que tem nesse array. Eu poderia fazer com esse aqui também, porque o tamanho é o mesmo, tá? Mas então eu vou fazer isso, e isso aqui vai ser então a minha medida de erro. Só que eu tenho que colocar isso em algum lugar. Onde eu vou pôr? Vou pôr aqui dentro, ó, do erro, que foi aquela lista que eu abri vazia. Lá da aula de métodos para listas, de métodos para arrays, lá naquelas aulas que eu falei daqueles métodos, eu falei como a gente faz para apensar algo a uma lista que eu abri, para a gente colocar aquilo no final da lista. Então, sempre a cada iteração eu vou colocar o resultado novo no final da lista. Eu vou usar o método append. Então, eu vou fazer o seguinte, sempre erro.append e essa galera. Então, toda a iteração, eu vou tirar os comentários aqui porque a gente vai rodar. Vou voltar e colocar aqui. Então, toda a iteração, essa de 1 até 20 vizinhos, ele vai fazer o KNN com o número de vizinhos que eu quero aqui.
Ele vai fazer as predições com o KNN que foi ajustado e vai colocar dentro da lista do erro a proporção de valores classificados errados naquela rodada, com aquele número de vizinhos. E aí no final eu vou ter no erro um objeto que tem 20 elementos e cada um desses meus elementos vai ser a proporção de classificados errados com aquele número de vizinhos, de 1 até 20 vizinhos. A gente já poderia fazer assim e ver o erro, né? Então vou mandar um print erro aqui só para a gente ver os erros, para mostrar a cara disso para vocês. E olha só, o que ele vai me devolver aqui é uma lista com 20 elementos e esse cara aqui, ó, é a proporção de erros quando eu uso um vizinho. Aqui quando eu uso 2, aqui quando eu uso 3, aqui quando eu uso 4 e aqui quando eu uso 20. Se você multiplicar por 100, né, você consegue entender isso em porcentagem, né, mas é um número que varia de 0 até 1, né, para os erros. Mas dá uma olhada nisso assim, talvez não seja muito legal. Você vai ter que ficar olhando um por um, é muito número. A cabeça da gente não trabalha bem examinando muitas listas de números, ainda mais com esse monte de casinha decimal aqui, tá legal não. Então o que finalmente eu vou fazer? Um gráfico. Vou jogar isso aqui num gráfico. plt.plot. Vou fazer range de 1 até 20 para o meu eixo x. Então no eixo x eu vou colocar o número de vizinhos, 1 até 20. E no eixo y eu vou plotar o erro. Estou fazendo desse modo um gráfico de linha. Vou colocar uns rótulos aqui, só para não ficar um negócio meio jogado. Vou colocar label para o eixo x valor de k, ou seja, quantos vizinhos. E vou colocar no y proporção de erro. E vou mandar ele me dar um plt.show para mostrar o gráfico. Vou tirar esse print erro aqui, não quero mais. E vamos ver a cara desse sujeito. Olha só como é que já começa a ficar interessante. Ele mostra para mim, para cada valor de k, a proporção de erro. Então eu estou vendo que aqui nessa faixa, daqui até aqui, eu vou aumentando o k, ele vai aumentando o erro. Depois ele cai e tende a dar uma estabilizada. Mas lá nos 3 vizinhos é onde estava legal. Então esse negócio é meio empírico mesmo, tá? Depende muito da base de dados e a gente teria que se aprofundar mais nesse problema. A gente poderia conseguir refinar. A gente viu que teve aquele problema lá da classe de vinhos 1, que parecia que ela era muito similar às outras duas, então o classificador estava fazendo confusão. A gente pode tentar melhorar investigando por que isso acontece. E aqui a gente está usando todas as variáveis da minha base de dados para fazer a classificação. Eu poderia tentar tirar uma ou outra. Tem um monte de métodos para isso. Eu poderia fazer stepwise mesmo, colocando uma de cada vez. Eu poderia fazer uma árvore. Tem alguns métodos interessantes em árvore para fazer isso. E mais um monte de opções, né? Esse problema ele tinha muito mais variáveis, não é igual aquele que eu mostrei na apresentação que era bivariado, então a gente conseguia até ver no diagrama de dispersão, né? A gente não consegue ver porque é um hiperplano, nesse caso tem um monte de variáveis, né? Mas eu vou fazer uma coisa aqui só para melhorar essa visualização. Aqui ele fez a escala automaticamente, então ele está me mostrando aqui as marcações de 2,5, 5, 7,5, e esses números aqui não ficam legais porque os meus números de vizinhos são sempre inteiros, né? Então vamos mudar isso. A gente vai fazer então aqui plt.xticks, que são as marcações, né? E vamos fazer range 1 até 20. Fica melhor de visualizar agora, né? Mas a gente poderia ter usado o nparrange para fazer, por exemplo, de 1 até 20 com passo 2, pulando de 2 em 2, ou pulando de 5 em 5, por exemplo. Pular de 2 em 2 que vai melhorar um pouquinho, mas aí eu vou ter que importar o NumPy, tá? Que eu não importei aqui. Import NumPy as np, porque eu estou usando uma função do NumPy. Estou usando aquela sequência pulando de 2 em 2. E sim, claro, a função de que eu estou falando é arrange, não range. Agora tá ficando já um pouco melhor, né?
a gente vai tentando melhorar isso para ficar o mais apresentável e o mais entendível possível. Bem, pessoal, assim a gente termina o nosso curso de Python para Data Science. Espero que vocês tenham gostado. Desde já eu agradeço muito o quórum, agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês, a participação nas aulas síncronas, no Discord, o feedback de vocês. Espero que tudo isso tenha contribuído para ajustar o curso às necessidades de vocês. Para aqueles que ainda não tinham experiência com Python e ou com Data Science, espero que tenha sido um curso proveitoso e que vocês consigam, a partir de agora, procurar as ferramentas mais específicas para as áreas de vocês. Se vocês precisarem, para aquilo que eu puder ajudar, vocês sabem onde me encontrar. Finalmente, eu agradeço mais uma vez pelo convite e pela confiança da equipe do LNCC e permaneço sempre à disposição. É um prazer trabalhar com vocês. Um grande abraço, até a próxima.